seja teu santo nome, Senhor. Oh, Paizinho, nos rendemos a Ti nessa noite, Deus, e queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha completar a boa obra que já tem começado na vida de cada um de nós, Senhor. Paizinho, visita Teus filhos que estão agora diante de Ti, Senhor, que estão prostrados na Tua presença, Pai. Oh, Senhor, vai visitando cada um, vai visitando cada casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, esse culto é para Ti, ó Deus, esse culto é Teu. Paizinho, toma Teu lugar, então, faz o que Te apraz, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, à Tua espera, Pai. Senhor, cremos na Tua presença, na Tua doce e santa presença, Pai. Então enche, Senhor, esse lugar com os Teus anjos, Pai, anjos de grandeza maior, Senhor. Preenche todo esse ambiente com a Tua luz, Senhor. Oh, Paizinho, como precisamos da Tua luz, Senhor, da sabedoria que vem de Ti, do discernimento, Senhor. Oh, Pai, como é bom fazer parte, Senhor, do que é Teu, Senhor, fazer parte de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora para dizer o quanto somos necessitados da Tua presença, Senhor. Queremos Te pedir, Pai, que Tu venha nos sondar e perdoar, Senhor, as nossas transgressões, as nossas fraquezas, Senhor. Agradecemos pelas Tuas misericórdias, Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, Pai. Louvado, adorado e bendito seja Teu santo nome, Senhor. Ah, Pai, queremos nos apresentar puros e santos diante do Teu altar, Senhor. E aguardamos, Pai amado, o Teu querer para as nossas vidas, Senhor. O Teu agir em nós, Senhor. Pai, estamos aqui na Tua dependência, Senhor. E queremos Te pedir, nos usa, Pai, com graça, com autoridade, com poder, Senhor. Abençoa os Teus filhinhos, abençoa esse culto, Pai. É o que Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia, Senhor. A Ele a Ti toda a glória, Senhor. De Ti, por Ti, para Com Ti, Senhor. profundas riquezas, o saber e o
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Senhor, toda honra e toda glória para ti, ó Pai. Só tu és santo, Deus. Só tu és digno, ó Pai, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Aleluia, Pai. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Oh, Paizinho, como é bom estar na tua presença, Senhor. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Se rever
cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai. Glórias a ti, Quem é Senhor. especial aí pra Jesus? Então aplaude ao Senhor aí, irmão. Começa a aplaudir o Senhor. Ainda que os meus inimigos cante com força, cante. Vivam apontando os meus erros, lembrando sempre do meu passado, dizendo que eu não sou merecedor do seu amor, Jesus. Ainda que os meus inimigos vivam apontando os meus erros, lembrando sempre do meu passado, dizendo que eu não sou merecedor do seu amor, Jesus. Eu sou especial pra Deus, Ele me dá valor, Ele me ama do jeito que eu sou. Eu sou especial pra Deus, Ele me dá valor, Ele me ama do jeito que eu sou. Ainda, vai! Ainda que os meus inimigos vivam apontando os meus erros, lembrando sempre do meu passado, dizendo que eu não sou merecedor do seu amor, Jesus, ainda! ainda que os meus inimigos vivam apontando os meus erros, lembrando sempre do meu passado, Dizendo que eu não sou merecedor do seu amor, Jesus, ei, eu sou especial pra Deus, Ele me dá valor, Ele me ama do jeito que eu sou. Eu sou especial pra Deus, Ele me dá valor, Ele me ama do jeito que eu sou. seu amor por mim é mais forte que a morte, é amor eterno, é vencedor, amor sem preconceitos, seu amor por mim é mais forte que a morte, é amor eterno, é vencedor, amor sem preconceitos. Eu sou especial pra Deus, Ele me dá valor, Ele me ama do jeito que eu sou. Eu sou especial pra Deus, Ele me dá valor, Ele me ama do jeito que eu sou. Eu sou especial pra Deus. Aleluia! Oh, Senhor! Aleluias, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada por esse amor, Pai. O Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Senhor. Nós vamos fazer a nossa oferta. E eu quero deixar uma palavra que está em Mateus 6, que diz, 6:31. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém?
todas as coisas que nos preocupam, todas as coisas que estão tomando o nosso lugar, o lugar de Deus no nosso coração. O que está no seu coração? O que tem prioridade na sua vida? É interessante, né, a gente ver agora a discussão que está aí, é o Avatar. Né? Avatar, o que significa? Significa, no mundo espiritual é isso, no dicionário é aquilo. E aí a gente pode pensar, né? Deus deu a vida dele por cada um de nós. Se o Senhor pedir para você não ter avatar, vai pedir muito? Não sei o que o Senhor está falando no coração de cada um. As coisas aí estão ainda meio nebulosas. Mas é tão interessante a gente dizer, não é bem assim. Não, no mundo é diferente. A gente cansa de falar lá em Romanos, não tomeis a forma do mundo. Então, assim, são muitas questões realmente que a gente precisa conversar, que a gente precisa discutir, que a gente precisa aprender. Mas, de repente, me veio isso. Eu falei, meu Deus, será que ter um bonequinho, né, que eles não estão chamando de bonequinho, por que não chamam de bonequinho? Por que tem que chamar avatar? Troca o nome, né? Não, mas tem que ser avatar, e todo mundo tem que ter, porque todo mundo tem. Então, assim, existe algo no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos até os santos seriam enganados, se fosse isso possível. Então, muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo ludibriados, e a gente precisa buscar do Senhor. O que o Senhor de fato quer de mim? Por que eles tinham que botar esse bendito desse nome nesse bonequinho? Não podia ser só personagem, né? Então, quer dizer assim, são coisas que nós precisamos estar atentos, né? Mas aí é ser radical demais. Ser radical é ter raiz, tá, gente? Ser radical é única e exclusivamente ter raiz. Onde as suas raízes estão plantadas? Você tem raiz? Porque se nós conhecemos a palavra, nós temos raiz. Então, naturalmente, nós somos radicais. Nós precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo. Vamos aprender sim, vamos discutir sim, mas o Espírito Santo está aí. É Ele que nos dá o discernimento. E a decisão é muito pessoal. Então, vamos estar atentos a cada situação que vem surgindo, porque são muitas situações. E sabe o que é interessante? Isso aí não é para pegar os maduros. Acho que acima de 30 anos as pessoas já têm uma maturidade para não se preocupar tanto com isso. Isso aí é para pegar os jovens, isso é para pegar as crianças. Isso é para iludir. Então nós temos que estar atentos a quem nós estamos formando, a como nós estamos orientando. Amém, irmãos? Não sei por que eu falei isso não. Jesus. Por causa do que nós temos na nossa mente, quem tem sido a nossa prioridade. Se de fato nós temos o comando de Jesus na nossa vida, ou se eu mesmo comando a minha vida. E aí eu vejo esse exemplo. Amém? Não vamos perder o fio da meada. Amém? Não podemos perder o foco em Jesus. Como o pastor falou esses dias, né? Um olho simples, um único foco. O nosso foco precisa ser Jesus. Mas nós precisamos estar atentos em como nós estamos educando as nossas crianças. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor. E que o Senhor nos ajude. Que realmente o nosso foco esteja nele e não no mundo. Amém? Aleluia, Senhor. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Sorria, já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. A
assim é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem muito que aprender. Esse é o sinal, não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acenda essa luz, decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Sorria, já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem muito que aprender. Esse é o sinal, não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Jesus, irmão, acenda essa luz, decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Aleluias, Pai. Aleluias, Deus. Levante seu envelope, dobre seu coração. Oh, Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não se esqueceu de nós e continua, Pai, aguardando, Senhor, por aquele grande dia onde haverá, Senhor, o encontro. Pai, nós desejamos muito esse encontro, Senhor. Paizinho, por favor, não nos permita, Senhor, sermos enganados, Pai amado. Senhor, que não falte, Pai, a Tua luz e o Teu discernimento, Senhor, no nosso meio, Pai amado. Que nós possamos, Pai, a cada dia mais entender qual é, Senhor, o Teu plano, Pai. Qual é, Senhor, a Tua perfeita vontade para cada um de nós, Senhor. Nos desperta, Pai amado. Oh, Senhor, e nos separa, Pai, desse mundo, porque desejamos, Senhor, é a santificação, Pai amado. Desejamos, Senhor, caminhar, Pai amado, pelo Teu caminho, Senhor. Desejamos Jesus na nossa vida, Senhor. Pai, Teus filhinhos estão aqui, Senhor, diante de Ti, Pai. Estão aqui, Senhor, com um coração dobrado diante de Ti, Senhor. Oh, Deus, estamos rendidos a Ti, Pai amado. E queremos, nesse momento, Senhor, ofertarmos na Tua casa, Pai. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, recebe as nossas ofertas, Pai. Recolhe cada uma delas, Senhor, e abençoa os Teus filhos, Senhor. Pai, que de fato a nossa prioridade seja o Teu reino, Senhor.
Que em primeiro lugar estejam os teus sonhos para nós e as tuas coisas, Senhor. Senhor, queremos estar no centro da tua vontade, Pai, a cada dia. Nos ajuda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a cada ofertante, Senhor. Abençoo, Senhor, a cada oferta. E te peço, Paizinho, multiplica, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor. Que jamais falte a tua presença, Senhor. Que não falte a tua paz e a direção, Pai. Que não falte também o alimento, Senhor, tanto físico e principalmente o espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Não quero ir por atalho, quero seguir o caminho que tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, e ainda está manchada de sangue. Oh, Senhor, quanto amor, meu Pai. Obrigada, Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz, e nela viver, vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço a Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Aleluias. Obrigada, Senhor. Oh, Deus, pelo teu amor, Senhor, estamos aqui hoje, Pai.
passar pela cruz, nela me ver, vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. És tremendo, Pai. Amém? Amém ou não amém? Vamos abrir a palavra? Hoje tem som? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, né? Nós vencemos então Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, e agora nós vamos começar Mateus capítulo 7. Estamos entrando na reta final do Sermão do Monte, né? Mas não menos importante do que os outros que nós lemos até agora. Mateus capítulo 7, versículo 1 até o 6. Eu vou ler pela minha versão aqui do hebraico, mas você pode acompanhar aí no telão, não tem problema. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, porque da mesma forma que julgarem, serão julgados. A medida com a qual medirem, também será usada para medi-los. Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na viga que está no seu olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o teu cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, em primeiro lugar, tira a viga do seu olho, e então verá claramente que pode remover o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Se vocês o fizerem, eles as pisarão, e então voltarão e atacarão vocês. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa hora, Pai. Nós te bendizemos pelo simples fato, Senhor, de termos a liberdade, Senhor, de ler a Tua palavra neste lugar. Porque muitos não têm isso, Senhor. Muitos hoje não conseguem, Senhor, ter acesso à Tua palavra. E nós te louvamos por esse simples fato, Senhor, de estarmos aqui lendo as Escrituras, Senhor. Mas que nessa noite, Senhor, Tu venha tomar as nossas vidas, Senhor, de tal forma que essas palavras que acabamos de ler, Senhor, elas recebam vida dentro de nós e gerem, Senhor, a transformação necessária para que o nosso pensamento receba uma transformação, Senhor, tal que venhamos, Senhor, a descobrir qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Que sejamos transformados, Senhor, de dentro para fora, Pai. Que haja uma transformação genuína e verdadeira. E isso, Senhor, vai começar a gerar frutos em nós e frutos naqueles com os quais nós nos relacionamos. Então, Senhor, transforma-nos pela renovação do nosso entendimento através da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Nós estamos vindo, né, irmãos?
quem está acompanhando, eu aconselho você pegar os vídeos depois, todos eles, e comecem a rever as pregações na sequência, para que você consiga gravar aquilo que está descrito aqui. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor nos mostra que aqui, nesses livros de Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, você vai ter um resumo do Estatuto do Reino. O que é necessário para você fazer parte do Reino de Deus. O que Jesus realmente nos ensina para que possamos então entrar no Reino dos Céus. Isso é importante para que você entenda o que pode acontecer com a sua vida antes e depois. Então, nós chegamos ao ponto, na pregação passada, onde o Senhor nos ensina que nós não devemos ficar ansiosos com coisa alguma. Não se preocupe, né? Ele chega a dizer, portanto, não se preocupem com a própria vida. Não se preocupe com a própria vida, mas se preocupe com aquilo que é eterno. Se preocupe com aquilo que é santo. Paulo chega a dizer, olha, naquilo que é agradável, naquilo que é bom, naquilo que é de boa fama, nisso pensai. Então o Senhor, ele nos ensina que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer aquilo que é correspondente da parte humana. Porque aquilo que é espiritual, irmãos, preste atenção aqui. Tudo vai tirar sua atenção para você não prestar atenção no reino dos céus. Você entende isso? Você lembra que nós ensinamos? Você tem que ter um olhar simples, um foco só em Jesus. Foque em Cristo, irmão. As armadilhas do diabo são todas para você se distrair. Esse negócio que a gente está falando aqui do Avatar, não tem nada a ver. Só uma caricatura. Então por que não botou o nome de caricatura? Por que tem que botar o nome de Avatar? Você sabe o que quer dizer Avatar? É aquele que desceu do alto e veio para baixo. Quem é aquele que desceu do alto e que veio para baixo? Que está aqui na terra. E esse símbolo Avatar, ele simboliza entidades do hinduísmo. Krishna, vários outros, tem uma lista lá. Que você, quando traz para você esse avatar, eu botei até um vídeo no meu Facebook, quem acompanhou pode olhar, ver lá, um camarada que é da yoga, ele explicando isso. Você, quando assume o seu avatar, você está trazendo para você aquele que desceu para baixo. E eles falam que é Krishna, né? Eles não vão falar nunca que é Satanás. Eles não vão falar nunca que é Lúcifer. Mas eles falam que é Krishna. Então você está trazendo Krishna para perto de você. Então, tudo vai tirar nossa atenção. Tem um momento do vídeo lá, que ele está assim, com a foto de Cristo, de Buda, e uma foto de Jesus do lado. Só que é aquele Jesus que a gente conhece, que é o Oxalá. Comparando o Buda a Jesus. Aí eu te pergunto, aonde está o corpo de Jesus? Na tumba lá, onde realmente foi enterrado Jesus, está escrito assim, ele não está mais aqui. Não se acharam mais o corpo de Jesus. Buda, acharam. Allan Kardec, acharam. Mas aonde está o corpo de Jesus? Ele está sentado à direita do Pai, olhando para mim e para você agora. Jesus diz assim, eu vou para o Pai preparar lugar para cada um de vocês. Mas não vos deixarei órfãos. Vos deixarei outro Consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E Ele é o Consolador da sua vida. Não desvie o seu olhar de Cristo, irmãos. Não pense que o diabo desistiu da sua alma. Porque ele não desistiu. Quanto mais almas ele levar para o inferno, melhor para ele.
Quanto menos você conhecer da palavra de Deus, mais fácil vai ser dele manipular a sua mente. Mais fácil vai ser dele colocar coisas agradáveis aos seus olhos, a concupiscência dos olhos, não é? Isso distrai a nossa vida, distrai a nossa alma, mas quem sofre é o nosso espírito. Porque é no teu espírito que o Espírito de Deus se comunica. E se você tem pouca força no teu espírito, você vai ter pouca capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Existe um versículo na Bíblia que diz que as forças da carne e do espírito lutam constantemente. Aquele que você mais alimenta é o que vai mais ter força. Aquele que você menos alimenta é o que vai perder a guerra. E você pode estar correndo um sério risco de entrar na fila para aqueles que vão para o inferno. Não importa se a minha esposa resolver fazer um avatar, eu não vou fazer. Ah, mas é pouca coisa, pastor. Irmãos, são nas pequenas coisas que o diabo te dá uma rasteira. Não são nas grandes. Porque nas grandes, né, você já viu aquela frase que a gente ouve muito no serviço público, né? Estão deixando passar o elefante, mas estão pegando a formiguinha. Na vida espiritual, é o contrário, né? Quando passa um elefante ou uma coisa grande, é fácil de você ver. É fácil de você identificar o que está errado, né? Agora, quando passa uma formiguinha, é que é o problema. Mas você fique sabendo uma coisa. Você pode ir para o inferno tanto pela formiguinha quanto pelo elefante. Tanto pela coisa pequena quanto pela coisa grande. Não há diferença de pecado para Deus. Pecado é pecado. E quem tem pecado não vai entrar no reino dos céus. Não sei nem porque eu estou falando isso. Mas eu estou falando porque Deus está mandando você falar com você. Cuidado com aquilo que te distrai. Eu vi um vídeo esses dias, acho que eu já falei isso aqui. Havia uma reunião no inferno e Satanás estava furioso com os seus súditos, porque eles estavam perdendo membros do inferno para o inferno. E eles falaram assim: agora nós vamos mudar a estratégia. Nós não vamos mais lutar contra eles. Nós vamos ser junto com eles. Aí todo mundo ficou apavorado, né? Satanás, como é que você vai ser junto com os evangélicos, os cristãos? Muito simples. Nós vamos estar junto com eles, aonde ele quer que eles estejam, parecendo amigo deles, mas distraindo a atenção deles para as coisas que não são do céu. Essa é a última estratégia de Satanás nesses últimos dias. Distrair a sua atenção para que você não saiba o que está escrito aqui. Quantas pessoas, né? A minha esposa até brinca, mas quando eu falo isso dela, André, eu falo assim, sem medo de errar. 90% dos evangélicos, se Jesus voltasse hoje, não subiria. Não subiria, sem medo de errar. Bota aí 8 bilhões de pessoas. Tira 10%, 800 mil pessoas. 800 milhões de pessoas subiriam. Sendo que nem todos são evangélicos, nem todos são os cristãos, né? Eu não sei qual é a quantidade certa de evangélicos no mundo todo. Mas, irmãos, se você parar para pensar e conversar com alguns evangélicos que você conhece, e se você parar para perguntar algumas coisas da palavra de Deus, ele não conhece um texto sequer inteiro da palavra. Conhece aqueles jargões, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o que vem depois? Você conhece? Você entende isso? Você não vai entrar no reino dos céus sabendo jargões evangélicos. Você só vai entrar no reino dos céus se você conseguir entender qual é o estatuto do reino. E para você começar a entender o estatuto do reino, é mais fácil que você comece por aqui. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Depois que você tomar gosto, entender o que é o estatuto do reino, então conheça o resto da palavra toda. Porque toda ela vai servir para o seu crescimento. Tem um texto que diz assim: nós precisamos comer
a palavra como rolo, né? Antigamente a palavra não era assim, escrita em livros, era em rolos, pergaminhos. E aí, um belo dia, um dos profetas teve uma não sei se foi uma visão ou se foi uma, ele foi levado até esse lugar e era dado para ele um rolo. Que rolo era esse? Come o rolo. Ele dizia assim, mas como que eu vou comer o rolo? Vai ser algo amargo. E quando ele obedecia e comia, aquilo era como um mel que descia por dentro dele. Você entende isso? Aparentemente, às vezes, parece que vai ser difícil de você entender a palavra de Deus. Não, mas a palavra de Deus é muito difícil. Mas se você nunca começar a colocar em prática na sua vida, ela nunca vai ser o mel doce que quer ser para você. Você precisa colocar isso em prática. Você precisa querer, você precisa buscar. Ser um cidadão do reino de Deus necessita esforço. Esforço, força de vontade. Então nesse texto aqui, irmãos, que diz assim, acho que agora eu consegui chamar a atenção de vocês. Você entende isso? Não julguem. Ele começa dizendo, não julguem, para que vocês não sejam julgados. O que você pensa desse texto? Muitos têm uma interpretação errônea desse texto. Muitos pensam assim, eu não posso chamar a atenção de alguém, né? Porque pode parecer que eu estou julgando aquela pessoa. Então eu tenho que seguir aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Mas essa interpretação está errada. Porque Jesus nunca disse isso. Que você não pode exortar alguém. Jesus nunca disse isso. Senão ele não teria colocado na palavra de Deus Mateus capítulo 18. A partir do versículo 15 você vai ver lá. Se um irmão pecar contra você, o que você tem que fazer? Vai até ele, conversa você e ele. Se vocês se acertarem, se ele admitir que pecou, você ganhou o teu irmão. Mas se ele não admitir, o que você tem que fazer? Vai e pega mais uma testemunha e vai até ele de novo e conversa de novo com ele. Explica de novo onde ele pecou, aonde está o problema. Se ele aceitar, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não aceitar, o que você tem que fazer? Vai até a congregação e traz a congregação então até ele. Ou traz ele até a congregação e explica novamente, e fala de novo, e mostra onde está errado, e diz que ele tem que se acertar. Se ele aceitar, você ganhou o seu irmão. Mas se ele ainda assim não aceitar, então você o considera como gentio. Então a situação que Deus coloca diante de nós, quando ele escreve aqui, não julgueis para que não sejam julgados, não pode ser interpretado dessa forma. Você não pode dizer que Jesus está dizendo aqui que você não pode exortar alguém, senão você não pode dizer para aquela pessoa que ela está errada. Só que você tem que fazer da maneira correta. Você não pode fazer de qualquer maneira, chegar assim, olha, Andréia, você está assim, assim, no meio de todo mundo. Não. Você tem que seguir um ritual. Você tem que seguir aquilo que Jesus ensinou. E você tem que olhar para você e você ser um exemplo do que a palavra está mandando você fazer. Porque não adianta também, ele vai voltar aqui dizer sobre isso, não adianta você querer tirar o cisco dos olhos do teu irmão, se você tem uma viga nos teus olhos. Agora, nem por isso, também, Jesus não está dizendo que você não deve pregar o Evangelho. Muitos interpretam de outra forma, não julgueis para que não sejais julgados. Eles interpretam assim, então eu não posso pregar o Evangelho mais. Jesus nunca disse isso. Então, como é que é a interpretação correta desse texto? A gente tem que ir lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 24. Porque Jesus, quando ele fala isso, não julgueis para que não sejam julgados, Jesus está pensando nesse texto aqui. Para que você entenda isso. Leia comigo. Êxodo, capítulo 21,
versículo 24. Vamos ler o texto aqui até o final. Não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma forma que julgarem, serão julgados. E a medida com a qual medirem também será usada para medir vocês, medi-los. E aí, Êxodo 21, bota no 23, Fernando, por favor. Êxodo 21, 23 diz assim: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, Jesus está lembrando essas pessoas aqui que existia uma lei. Quando Jesus diz assim, não julgueis, para que não sejam julgados. Ele está dizendo assim, de que maneira você gostaria que você fosse tratado? Você gostaria de ser tratado no rigor da lei? Ou você gostaria de ser tratado segundo a graça de Jesus? Porque Jesus não veio para anular a lei. Jesus disse, eu vim para cumpri-la. Mas Jesus colocou à disposição de cada um de nós viver agora debaixo da graça de Deus. Então essas pessoas que estão ouvindo esse texto aqui, são os discípulos de Jesus, são alguns gentios, muitos fariseus, pessoas que conviviam com a sociedade dali da época, e Jesus está mostrando para eles o seguinte, olha, eu quero que vocês tenham compaixão pelos outros. Compaixão. Jesus nos ensinou quais são os 2 maiores mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então você gostaria que você fosse julgado da maneira que você está julgando o seu irmão? Porque se você está julgando o seu irmão dessa forma aqui, é dessa forma aqui que você vai ser julgado por Deus. Olha que difícil isso. A gente nunca pensa isso, né? Quando alguém peca contra nós. Quando alguém pisa no nosso calo. Quando alguém erra conosco. Mas Jesus está trazendo ao entendimento dessas pessoas, e Jesus está ensinando essas pessoas a se tornarem cidadãos do reino. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Se você for por essa lógica aqui, não era para ninguém mais estar vivo. Era. Se você tirou uma vida, você perde a sua. Você imagina um negócio desse? Se você queimou alguém, você vai ter que ser queimado. Olha lá. Se você tirou um olho de alguém, vai ter que tirar o seu olho. Se você arrancou o dente de alguém, teve uma briga, brigou. Pum, arrancou o dente de um. Agora eu tenho direito de arrancar um dente seu. Mão por mão. Ia ter muita gente sem mão aí. Pé por pé. Ia ter muita gente sem pé. Queimadura por queimadura. Ferida por ferida. Golpe por golpe. Não ia ter ninguém mais vivo, irmãos. Por que Deus permitiu essa lei na época de Moisés? Porque eram mais de 2,5 milhões de pessoas que saíram do Egito sem nenhum entendimento do que era ser livre. Eles não sabiam viver em sociedade. Eles não sabiam viver em liberdade. Eles tinham que ter um limite. Eles tinham que ter medo. Você entende? Porque logo que eles saíram, eles começaram a fazer muitas barbaridades. Então, Deus colocou essa lei para que eles tivessem medo. Mas quando Jesus veio e se entregou na cruz por mim e por você, Ele veio para retirar todo o medo. Retirou todo o medo. Só que muitas vezes a gente ainda tem aquela mente de escravo. E a gente tem aquela coisa de justiça própria. Eu tenho que exercer o que os outros vão pensar de mim se eu não agir dessa forma? O que as pessoas vão dizer? Aquela pessoa me fez tanto mal. Eu tenho que ter uma resposta para ela.
Eu tenho que dar uma resposta. Eu tenho que retribuir na mesma moeda. Não é assim, irmãos. Jesus está dizendo assim: você realmente quer ser um cidadão do reino dos céus? Você quer ser uma pessoa que vai entrar no reino dos céus? Não julgue, para que você não seja julgado. E quanto é difícil isso, né? Não é a primeira coisa que vem na nossa mente? Qualquer coisa, irmão. Pensa em qualquer coisa aí. Se alguém entrar aqui, mal vestido, vocês vão julgar que ele é um mendigo. E se não for? Se alguém entrar aqui diferente de nós vamos julgar que essa pessoa talvez não pertença ao nosso meio. Não é assim? Jesus, para que Ele faça a obra completa na sua vida e na minha vida, Ele precisa tirar o nosso senso de justiça própria. Porque a gente, quando tem senso de justiça própria, a gente não faz o que o Espírito quer que a gente faça. A gente faz aquilo que a gente quer fazer. Isso não é reino de Deus. Isso não é a vontade do Pai. Jesus está ensinando: olha, você tem tudo para ser uma pessoa do reino de Deus, mas você precisa ser lapidado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus arranque as arestas que ainda estão te causando isso. Ser cidadão do reino de Deus é muito mais do que fazer parte de uma igreja. É muito mais do que vir aqui ao culto ao domingo. É muito mais do que expulsar demônios. Porque Jesus uma vez disse que haveria pessoas que chegariam diante de Deus e diriam assim: Senhor, mas em Teu nome nós falamos em línguas. Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em Teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E Deus vai olhar para essas pessoas e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Nunca. Você imagina um negócio desse? Como é que vai ser triste para mim e para você, se eu e você recebemos uma palavra dessa, irmãos? Ele vai dizer para mim e para você assim: nunca vos conheci. Quer dizer que tudo que nós estamos fazendo aqui é em vão. Tudo que nós dizemos para o Senhor, todos os dias da nossa vida, toda oração, toda ação de graças, todo trabalho que nós fizemos, se nós não formos realmente cidadãos do reino de Deus, tudo isso terá sido em vão. A interpretação correta é que Jesus olha para nós e diz assim: eu não quero que você pense dessa forma, olho por olho, dente por dente. Eu não quero que você pense assim. A interpretação correta que Jesus diz para aqueles homens ali é dizendo assim: eu não quero que você seja o juiz. Eu quero que você seja filho. Eu quero que você dependa de mim. Eu não quero que você aponte o dedo. Eu não quero que você diga para aquela pessoa: olha, você é assim, assado, sem ao menos tiver uma base bíblica que Jesus te ensinou. Não adianta você dizer para a pessoa: ela é assim, você é assado, se você primeiro não ensinar o amor de Jesus. O amor de Cristo. E Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, nós ainda precisamos descobrir qual é a real dimensão desse amor. De tal maneira. Qual é o tamanho desse tal maneira? A tal maneira do tamanho de Jesus. Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna.
Jesus está mostrando para esses homens aqui o que é necessário ter, adquirir, para que eles entrem no reino dos céus. E Ele está falando para nós aqui nessa noite, irmãos, o que você precisa ter para entrar no reino dos céus. Está escrito aqui, não julgue, para que você não seja julgado. E o que mais nós fazemos hoje é julgar as pessoas. É dizer que aquele, por ser diferente de mim, está errado, e eu estou certo. Aquela igreja que pratica coisas diferentes de mim está errada, porque eu estou certo. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos ter uma fé diferente, irmãos. Precisamos mudar aquilo que muitas vezes vai nos levar para o inferno. Nós precisamos ter uma vida santa diante do altar. Se a justiça que os homens exigem for aqui, está expressa em Êxodo 21, nós acabamos de ver, versículo 23 ao 25, essa pessoa precisa saber da gravidade dessa decisão, pois dessa forma ninguém sairá vivo desse tribunal. Se você for colocar a sua vida de acordo com o Êxodo 21, 23 e 24, olho por olho, dente por dente, ninguém vai sair vivo desse tribunal, irmãos. Mas se você tiver a graça de Cristo governando a tua vida, você precisa entender que você tem que seguir aquilo que Jesus ensinou. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma forma, se você realmente insistir em andar com olho por olho, dente por dente, Deus, que é justiça e juízo, vai ser obrigado a colocar o mesmo crivo sobre as nossas vidas. O mesmo jeito que eu estou julgando alguém, Deus vai olhar para mim e para você e vai julgar da mesma forma. O que Jesus está dizendo é que se nós não queremos nos submeter a esse tipo de julgamento, pois o achamos duro demais, não é duro demais? Vida por vida, mão por mão, queimadura por queimadura, não é duro demais? Dente por dente, olho por olho. Se nós não queremos esse duro julgamento para nós, porque queremos colocar em prática, por que então nós vamos querer colocá-lo em prática na vida das outras pessoas? Se eu não quero para mim, por que eu tenho que querer para o meu irmão? Sabe por que muitos hoje não querem o evangelho verdadeiro de Cristo? Porque não conhecem a verdade da palavra, irmãos. Porque pensam que viver em Cristo Jesus é só vitória. Mas Jesus ensina que nós precisamos morrer para que Ele cresça. O meu eu precisa deixar o eu de Jesus tomar todo o espaço. Para que então eu entenda que eu não devo julgar o meu irmão, mas eu devo ajudar o meu irmão se ele estiver errado. Mateus capítulo 18, versículo 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai lá e fala com ele. Ele não está dizendo vai lá e aponta o erro dele. Ajuda. Coloca ele de pé. Faz ele enxergar o erro através da luz da palavra e não daquilo que você acha. Muitas vezes a gente quer colocar as pessoas de volta no prumo e talvez seja até uma boa intenção, mas nós queremos agir segundo a nossa justiça e não a justiça de Deus. E Jesus está dizendo para nós que não devemos fazer isso. Não julgue, para que você não seja julgado da mesma forma. Existe um provérbio que diz assim: de boas intenções, o inferno está cheio. Só que o inferno ainda não foi inaugurado, né?
Ele já existe, mas não foi inaugurado ainda. Mas vai estar cheio de gente assim, de boa intenção lá dentro. Jesus não está dizendo que não devemos exortar, irmãos. É aquilo que a gente disse aqui. Porque muitas vezes a gente interpreta esse texto de uma forma errada, dizendo assim, olha, então eu não posso mais julgar o meu irmão. Você não deve julgar o seu irmão. Mas você tem a obrigação de exortar você e ele. Mostrar para ele onde ele está pecando. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, aí você parte para outra fase. Jesus está novamente tentando moldar o caráter de cidadão do reino. Todo o tempo aqui, Jesus, nós estudamos em Mateus 5, 6 e 7, estamos estudando 7 agora. Jesus tenta moldar o nosso caráter. Tenta nos colocar como cidadãos do reino dos céus. Nos mostrar como nós devemos comportar. Quando ele diz lá que nós precisamos ter um olhar simples, ou um olho simples, na verdade ele está dizendo para nós assim, olha, você tem que ter um olhar só. Um foco só. Qual é o nosso foco? Quem é o nosso exemplo? Jesus. O nosso olhar tem que estar firmado em Jesus. Eu costumo dizer que quando você está numa situação difícil, faz uma pergunta assim, se você conhecer a palavra. O que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a reação de Cristo nessa hora? E aí se você souber o que Jesus faria, você não vai errar, porque Jesus é o nosso exemplo e ele nunca errou. Quando ele diz para você ter um olhar simples, um olhar só, focado só em Cristo, é que quando você se concentra em Jesus e quando você ocupa todo o seu tempo olhando só para Cristo, você não perde tempo com outras coisas. Você não se distrai com as coisas que Satanás coloca diante de você. A última arma de Satanás é a distração. É distração, é tomar o tempo. Olha, você não tem tempo mais para orar, você não tem tempo mais para ler a palavra, você não tem tempo mais para ir na igreja, você não tem tempo de buscar o Senhor. Você não tem tempo para o Senhor. E aí, irmãos, quando nós não temos tempo para o Senhor, quem é que ocupa esse tempo? O inimigo das nossas almas, Satanás. Ele se aproveita da nossa distração para tomar lugar. E é justamente ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou? Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Jesus está falando de novo para nós. Olha o seu foco. Olha para onde você está olhando. Firma o teu olhar em Jesus. Jesus então faz uma analogia, né? Nos versículos que nós vamos ler aqui, nos versículos 3 em diante, ele faz uma analogia que nos mostra o olhar de Deus, né? Com relação a nós, quando tentamos julgar o nosso próximo. Quando nós tentamos julgar o nosso próximo, como é que Deus vê isso? Versículo 3. E por que reparas tu no argueiro? Na verdade, na minha palavra, na minha versão aqui, está dizendo assim, no cisco. É uma coisinha pequenininha. No cisco ou no argueiro que está no olho do teu irmão. E não vês a trave, aqui no meu está dizendo assim, a viga que está no teu olho. Olha, vamos lá, 4. E como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus aqui, ele está trazendo uma analogia tão fora da realidade, da normalidade, porque como que vai caber uma viga no olho de uma pessoa? Então Jesus está trazendo um exagero para mostrar como Deus olha quando nós julgamos alguém. Jesus, ele olha para aquele que é o acusador
como de que diz assim, você tem uma viga, você está cheio de pecado, está cheio de problema. Você não está vendo a quantidade de pecados que você tem? E ele olha para aquele que é o acusado como um cisco, dizendo assim, esse aí é só se arrepender. É só trazer o entendimento do que é arrependimento genuíno, que isso vai sair do olho dele. Então Jesus está mostrando para nós que existe uma discrepância enorme para Deus, quando ele olha para o acusador e quando ele olha para o acusado. Primeiro, quando ele olha para o acusador, de quem que ele lembra? A Bíblia diz lá em Apocalipse que o nosso acusador nos acusa de dia e de noite diante do Pai. Então de quem que Jesus lembra? Jesus é o nosso advogado, mas do outro lado está o nosso acusador, Satanás. Quando ele vê um dos filhos dele acusando alguém, sem antes tentar trazer o entendimento para aquela pessoa, ele se lembra de Satanás. Ele se lembra do acusador. Ele se lembra daquele que foi contrário a tudo aquilo que ele ensinou. Aquele que foi rebelde e insubmisso. Então Jesus está mostrando para nós assim, olha, você está achando que eu estou olhando para o cisco que está no olho do teu irmão? Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer ter razão, não é assim? Ah, mas o Senhor vai me entender porque eu estou acusando meu irmão com todas as bases legais. Aonde você está acusando? Jesus está dizendo para nós, olha, você que está acusando alguém, olha primeiro para a sua vida, olha para a viga que está no teu rosto, no teu olho. Porque o teu irmão tem isso aqui, ó, um cisco. E olha o que o Senhor falou para mim aqui agora. Essa não estava escrito aqui não. Ele falou para mim assim, o cisco do olho daquele que está acusado, o Espírito Santo sopra com o seu espírito para fora. É só um sopro do Espírito assim, ó. E aquele cisco vai embora. E o acusador? Que trabalheira que vai dar para tirar essa viga? Vai ter que chamar carreta, vai ter que fazer libertação, vai ter que fazer um monte de coisa, irmão. Então é melhor não ser o acusador. É melhor, talvez, às vezes, é melhor até ser acusado. Porque a Bíblia fala assim, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não existe ninguém que não tenha pecado. Todos nós somos pecadores. Só se você já virou anjo. A nossa pastora lá de Uberaba, né, fala pra gente que assim, você não foi feito de pó de anjo. Você não foi feito de pó de anjo, então você está pecando. Vou falar aqui porque, né, tem três irmãos aqui que não ouviram essa história ainda. Mas eu vou falar de novo. Fizeram um estudo e disseram e conseguiram constatar que na mente de uma pessoa, por dia, passam 10 mil pensamentos. 10 mil pensamentos por dia. Aí eu pergunto, todos esses pensamentos são pensamentos bons? Não. Então, mas vamos ser bonzinhos. Vamos colocar desses 10 mil pensamentos, só 3 são pensamentos maus. Né? De 10 mil, só 3 são maus. O resto tudo é bom. Vamos dar uma viajada. Aí você então pega 3 pensamentos por dia. Multiplica por 30 dias. Só já 90. Multiplica por 12. Quanto deu? O que? Por 12? Não. Bota aí 90 vezes 12. 1080 pensamentos por ano que você tem. Agora multiplica 1080 pela sua idade. Vou botar a minha, 47. 47 vezes 1080, quantos pensamentos? 50 mil pensamentos ruins já se passaram na minha cabeça. Isso sendo muito bonzinho. Eu tenho ou não tenho motivo para me arrepender? Todos os dias.
Você entende isso, irmão? Nós somos pecadores. Então por que nós queremos ser juízes e acusar alguém daquele ser pecador também? Nós temos que apresentar Jesus para ele e dizer para ele que o Salvador dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e que ele pode então ser salvo por causa do sangue remedor de Jesus, e não acusá-lo de ser pecador. Isso não vai adiantar nada. O que ele está dizendo, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que Deus terá maior rigor quando for julgar um acusador, porque você está acusando o irmão. Então Deus vai usar dessa mesma medida e ainda maior para te acusar. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16, diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Por quê? Por que nós somos demasiadamente justos? Isso é o mesmo sentido de Êxodo 21, 24. É o mesmo sentido, só que falando de uma outra forma. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Jesus está falando para nós, olha, preste atenção. Você não precisa ser justo na sua justiça humana. Você tem que simplesmente confiar na minha justiça. A Bíblia diz que as bases do trono de Deus estão... o trono de Deus está colocado debaixo de justiça e juízo. Justiça e juízo. Então é Ele que vai exercer a justiça por você, e é Ele que vai exercer o juízo também. Às vezes você coloca uma causa diante de Deus, né? Mas você coloca assim, ó: Senhor, eu estou colocando essa minha causa contra fulano diante de Ti, Pai. Mas Senhor, desce o porrete nesse fulano, Senhor. Não é assim que a gente faz? Mas bate com força, Senhor, porque ele está fazendo comigo, ele não se faz. Isso é justiça de Deus? Não, isso é justiça de um homem. Sabe como é que é a justiça de Deus? É você chegar para Deus e dizer assim: Senhor, está aqui a minha causa e a causa de fulano. Você coloca as duas causas diante de Deus. Aquele que tiver justiça, ou que for justo, tu haja com justiça. Mas aquele que for injusto, tu hajas com juízo. Você tem coragem de fazer essa oração? E se você estiver injusto na história? E se no seu pensamento você estiver errado e o fulano estiver certo? Você tem coragem de fazer essa oração? Mas essa oração precisa ser feita. Ou então você precisa dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pobre e necessitado de Ti, Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não é aquele que acusa, é aquele que confessa: Senhor, eu sou pecador, eu agi dessa forma, mas agora eu estou largando essa prática. E a palavra te garante que você vai alcançar misericórdia de Deus. Mostra ainda que aqueles que veem o erro dos outros e não enxergam os seus próprios, demonstra que essa pessoa, no mínimo, está com a visão deturpada. No mínimo. Você não está conseguindo enxergar. E não está com um olhar simples em um lugar só, que deve ser em Deus, em Jesus Cristo. Você está olhando para todas as outras coisas. Quer ver uma coisa que tira a gente do sério? É quando alguém abre uma ação contra nós. Né? Do nada, né, Martim? Alguém abriu uma ação contra mim. O que eu faço agora, meu Deus do céu? Você vai deixar de se defender? Não, você vai se defender.
Mas você tem que entender que a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra principados, potestades, hostes do mal, nos lugares celestiais. Não é aqui na terra, não. Você tem que pedir ao Senhor para lutar por você nos lugares celestiais. É lá em cima que a batalha acontece. Quando você entrega para Jesus, entrega para o Senhor aquilo que Ele pode fazer por você, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Através da graça de Jesus, não perdemos mais tempo em julgar. A gente perde muito tempo, é muita picuinha. Nem fulano, não sei o que, ele está perdendo tempo. Em vez de ganhar alma para Jesus, você está perdendo tempo. Mas agora nos colocamos no lugar dessa pessoa e tentamos ajudar. Jesus então diz algo no verso 6 que parece ser bem duro. Nós vamos terminar agora. Versículo 6 diz assim: olha que palavra dura de Jesus. Não deem o que é sagrado aos cães, e não atirem suas pérolas aos porcos. Se vocês o fizerem, eles as pisarão, e então voltarão e atacarão vocês. Jesus, ele pega dois símbolos que naquela época, para os judeus, eram coisas que eles jamais teriam. Cães, que não são cachorros como nós temos hoje, mas eram cachorros selvagens, que reviravam carnes jogadas fora, carniça, e porcos, que para os judeus não existe uma carne mais impura do que porco. Então Jesus, ele traz dois exemplos para chocar mesmo. Jesus, ele não está assim preocupado em fazer carinho na cabeça de alguém, dizendo, não vou. Não, Jesus pega logo na ferida. Ó, não deem o sagrado aos cães e não atirem pérolas aos porcos. Cães eram animais selvagens que comiam carniça, e porcos eram animais imundos para os judeus, que somente visavam a comida. Quando você dava comida para um porco, o porco parecia que não tinha mais ninguém ao redor dele. Ele só via a comida. Não tinha mais ninguém. O sentido desse texto, nós vamos entendê-lo quando nós lermos Provérbios capítulo 9, versículo 8. O que diz Provérbios capítulo 9, versículo 8? Vamos ver. Eu vou lendo aqui enquanto aparece ali no telão para você. Diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Então, o sentido dessa palavra aqui que Jesus está dando, não deem o que é sagrado aos cães, e nem atirem suas pérolas aos porcos, é esse sentido aqui. Quando você vai pregar o evangelho para alguém, eu volto a dizer, Jesus jamais disse aqui que você não pode pregar o evangelho para alguém, porque muitas pessoas pegam esse texto aqui para dizer assim, esse tipo de pessoa não merece receber uma palavra de Deus. Esse tipo de pessoa não merece conhecer Jesus, porque ele não valoriza. Não, você tem que pregar em tempo e fora de tempo. Você tem que pregar para todas as pessoas que você conhecer. Mas, por exemplo, se você pegar uma pessoa que você está pregando o evangelho, pregou uma vez, pregou 2 vezes, pregou 3 vezes, essa pessoa começa a zombar de você, e mais, começa a zombar de Deus. Essa pessoa é considerada por Jesus como cão e como porco. E Jesus está dizendo para essas pessoas, você jamais pode dar o sagrado e nem pode lançar pérola a esses porcos. Você está entendendo? Você fez a tua parte, pregou para ele começou a zombar, meu irmão, deixa com Deus. Deus vai fazer justiça. Não é você. Deus vai fazer justiça. Mais uma vez, o que Jesus está dizendo é que devemos sim, sempre pregar a palavra. Porém, quando falarmos com uma pessoa sobre o seu erro, baseados nos... Presta atenção nisso aqui. Quando você for falar com alguém, baseado nos padrões bíblicos de Jesus. Não é para você chegar para essa pessoa e sentar o porrete nele. Não. É
É para você explicar para ele por que ele está errando. Segundo a palavra de Deus. Ó, segundo a palavra de Deus, você mostra o texto para ele, diz assim: você, o seu pecado, por causa disso, disso e disso. Depois que você fez isso, ele ainda assim continuou zombando de você, zombando de Deus. Deus pode ter certeza que Deus vai considerá-lo como um cão ou como um porco. Então você para de lançar o que é sagrado para eles e dá pérola para os porcos, porque eles não vão entender. Vai ter gente, a gente tem que entender, irmãos, que vão ter pessoas que não vão ser salvas. Mas não cabe a nós dizer quem são essas pessoas. Você simplesmente prega o evangelho. Se ela não quis receber, zombou do evangelho, deixa na mão de Deus. Deixa ele cuidar. Elas nunca darão o devido lugar que a palavra de Deus deveria ter. Nunca darão. Lembra aquilo que a gente disse aqui? Apartai-vos de mim, maldito. Nunca vos conheci. Tem pessoas que Deus nunca vai conhecer. Não é porque ele não sabe que ela existe, é porque ela não quis conhecer a ele. Veja que em nenhum momento é para deixarmos de evangelizar, mas sim que fiquemos atentos àqueles que recebem a semente da palavra de Deus. O nosso papel é sermos uma carta. Você entendeu qual é o seu papel? O seu papel é ser uma carta viva, escrita, não com tinta. Vamos ler lá? 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3, diz assim: vós sois... 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Qual é a carta que está sendo escrita no seu coração? Qual é a carta? Para pensar nisso. Qual é a carta que as pessoas estão lendo através de você? Qual é a carta? Nosso papel, além de ser carta escrita por Jesus, nosso papel é ser sal da terra e luz do mundo. Tudo aquilo que Jesus está ensinando para nós, irmãos, aqui, é para que nós nos tornemos carta viva, escrita por Ele nessa terra. Tudo que Jesus está ensinando é para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Não é nada para o nosso proveito, está entendendo? O nosso galardão é quando nós estivermos lá com o Senhor. Não é aqui nessa terra. Não espere nada de ninguém aqui nessa terra. Faça a palavra de Deus entrar na vida das pessoas, mas não espere nada delas. Que se você esperar para essa terra, a palavra de Deus é: aqueles que esperam para essa terra são os mais miseráveis dessa terra. Não espera nada de ninguém. Mateus capítulo 5, versículo 13, 16, fala: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para que servia o sal naquela época? Você sabe? Além de dar sabor, além de guardar o alimento por mais tempo, conservar o alimento. Você sabe para que servia o sal? Quando a pessoa ia ao banheiro fazer suas necessidades, não era como nós temos hoje, um vaso direitinho. Era um buraco que ele fazia. Quando ele acabava de fazer as suas necessidades, o que ele jogava por cima desse buraco? Sal. Para acabar com o cheiro, o mau cheiro. Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. Nós somos aqueles que vão tirar o mau cheiro dessa terra. Nós somos aqueles que vão iluminar aqueles que estão em escuridão. Nós somos aqueles que vão fazer a obra de Jesus nessa terra. Seja sal da terra e luz do mundo. Amém? Amém? Vamos estar de pé? Nós hoje estamos recebendo a visita aqui do nosso pastor Antônio Brito, vereador de Petrópolis. Queria agradecer, pastor, pela presença.
Evangelista Nascimento, né? E a senhora eu não conheço. A sua esposa, como é que é o seu nome? Gilceia. Sejam bem-vindos aqui. Que Deus abençoe. Vamos participar da ceia. Amém? Vamos estar participando da ceia, irmãos? Fernando, pode botar um louvor aí para nós? Amém? Cá depois, pelo celular. Pelo celular. Aleluia. A graça desce das alturas e vem como chuva. Palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo, apóstolo Paulo, ele vai falar sobre aquilo que ele recebeu de Jesus. Tem transmitido aquilo que ele recebeu de Cristo, ele tem a obrigação de passar para frente. E ele vai falar sobre a ceia, vai falar o que significa a ceia. Mas se você olhar um pouquinho antes, capítulo 10, ele vai falar sobre o corpo de Cristo. Olha, 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 16, diz assim: o cálice da bênção, sobre o qual pronunciamos a bênção, não é ele a participação no sangue da morte do Messias como sacrifício? O pão que partimos não é a participação no corpo do Messias? Por haver um só pão, nós que somos muitos, constituímos um único corpo, pois todos participamos de um único pão. Então Jesus está mostrando para nós aqui através de Paulo, que quando você participa da ceia do Senhor, que representa o corpo de Cristo, Jesus está falando que o símbolo de um pão é muito maior do que a gente imagina. Paulo está dizendo que o corpo que você está comendo ali, um pedacinho do pão, é o próprio corpo da congregação. Os irmãos com que você congrega também são parte desse pão. Se eu me considero corpo de Cristo, não é? A palavra de Deus diz que nós somos corpo de Cristo e Jesus é o cabeça. Então eu estou fazendo parte do corpo. Então se eu sou corpo, a senhora é corpo. Graças a Deus. Meu Pai, obrigado por esta oportunidade. E conforme nós ouvimos, meu Pai, teu servo pregando sobre o sangue, meu Pai, a importância. Porque deixa de ser um simples cálice, um acrílico, que é o copinho, e o líquido, que é extraído da uva, para ser o teu sangue, dependendo da compreensão que nós temos, meu Pai. Porque o Senhor Jesus pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Meu Deus, abençoa, meu Pai, transformando cada molécula, cada pingo, cada gota deste suco de uva, transformando no teu sangue, meu Pai, para que assim
ao ingerirmos, meu Deus, venhamos de fato e de verdade, meu Deus, renovar uma aliança, a aliança com o Senhor, a aliança da salvação, porque todo esse sacrifício foi para nos salvar. Eu te agradeço, consagrando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Senhor, da mesma forma, Senhor, oramos por esse pão, que uma vez apresentado a Ti, Senhor, ele se tornará, Senhor, o alimento espiritual. Representa Cristo, Senhor, que foi moído no alto daquela cruz, triturado, Senhor, pelos nossos pecados, como diz no livro de Isaías, pelas suas pisaduras fomos sarados, e o pecado e o castigo, Senhor, que nos trazia as dores, as enfermidades, ele levou sobre ele. Pai, que neste momento essa palavra se cumpra, meu Deus, o meu Pai, e quando tocarmos, Senhor, neste pão, nós sejamos alimentados, Senhor. Meu Deus, se há alguém enfermo, Senhor, fisicamente, espiritualmente, que seja curado, Senhor. Em Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Jesus. Deus, assim nós cremos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim, irmãos: porque recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Yeshua, na noite que foi traído, pegou o pão, e depois de dizer a bênção, partiu e disse: este é o meu corpo, que é para vocês. Façam isto como memorial para mim. E da mesma forma pegou o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança, nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, como memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até ele vir. Portanto, quem comer o pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna, menção de Ti nessa noite, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que Tu foi moído por nós, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que pelas Tuas pisaduras, Senhor, nós somos sarados, Pai. Nós Te louvamos nessa noite, Pai, porque nós não fazemos isso como um ritual comum, Senhor, mas fazemos, Senhor, como um memorial. Nos lembramos, Senhor, daquele sacrifício que foi feito por Ti, Senhor Jesus, naquela cruz. Te pedimos, Pai, que nessa noite possamos, Senhor, participar dignamente, Senhor, do Teu pão nessa noite. Podeis participar do pão. Da mesma forma, pegou o cálice, levante seu cálice, após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Senhor, aqui está representado, Senhor, através do suco da videira, Pai, o sangue que foi derramado pelo Teu Filho Jesus. Da mesma forma nos lembramos, Senhor, e fazemos como um memorial para nós, para que nós não venhamos a nunca nos esquecermos, Senhor, de onde Tu nos tirou, Senhor. Através do sacrifício de Jesus naquela cruz, Tu nos tirou, Senhor, do mar de pecado que nós vivíamos, Senhor. E hoje, Senhor, através do sacrifício do Teu Filho Jesus, nos chegamos à Tua presença, Senhor, e podemos Te dizer, Senhor, que somos Teus filhos amados, Pai. Nós somos aqueles que, Senhor Deus amado, Tu amou, Senhor. Aqueles que Tu entregou o Teu Filho em favor dessas pessoas, Pai. Aqueles que eram considerados como gentios, Senhor. Mas nós agora, Senhor, aceitamos, Senhor, a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E temos a honra, Senhor, de nos tornarmos filhos de Deus, através do sangue de Jesus, Pai. Senhor, Te agradecemos por Ele, Pai, e Te louvamos nessa hora, e Te honramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis participar do cálice, irmãos?
Louvado seja o teu nome, Jesus. Você pode adorar o Senhor, irmão. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Amém? Vamos louvar o Senhor, irmãos? Tem um louvor que o Senhor me tocou aqui para trazer para os irmãos. Se você souber, louvor 57, Fernando. Está sem som aqui do violão. Se você souber, cante conosco, em nome de Jesus. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor já chegou aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo muito devagar, irmãos. Quero vocês aplaudindo o Senhor aí, irmãos. Vamos bater palma pro Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, pois a vitória é nossa em nome do Senhor. Vejo Deus, vejo Deus, vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia! Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado, uma semana abençoada de vitórias,
na presença do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor, por aquilo que tem feito em nossas vidas, mas te louvamos muito mais, Senhor, por aquilo que tu és em nós, Senhor, por aquilo que tu modificas em nós, Senhor. Isso não vai ser tirado pela traça, pelo ladrão, ninguém vai roubar de nós, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu tens olhado para nós com um olhar de misericórdia, tem nos ensinado a amar o nosso irmão, tem nos ensinado a andar nos teus caminhos, Pai, e por isso te agradecemos, Pai, que esses ensinamentos, Senhor, sejam realmente gravados nas tábuas do nosso coração, e que, Senhor, venham gerar em nós a mudança, Senhor, de dentro para fora, Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui nessa noite, abençoa cada pessoa que está assistindo pela internet, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo e possam ser transformados pela ação do teu Santo Espírito, Pai. Te louvamos nessa noite, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia! Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Irmãos, que o Senhor te abençoe, que você seja uma bênção. Sê tu uma bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, graça e paz.